professor Harley, o que é gestão de sala de aula que a gente vai trabalhar aqui hoje? Veja bem, né, Laís? Falar de gestão de sala de aula, eu acho que existem diversas visões do que é fazer gestão de sala de aula. Nós acreditamos numa gestão que tenha intencionalidade. Quer dizer, essa gestão deve ser feita em função de alguns interesses, de algumas intenções que nós temos em relação ao que o aluno deve aprender, tá? Então, eu gostaria de responder de maneira mais completa a sua pergunta, colocando uma pergunta para vocês, a famosa pergunta em cima da pergunta, né? Tá? Que é qual o aluno que desejamos formar ao final da educação básica, tá certo? A resposta dessa pergunta vai nortear as nossas intencionalidades. Agora veja, essa pergunta não é simples. Que aluno desejamos ao final da educação básica, né? É uma pergunta que requer reflexão, debate, discussão. E hoje em dia, nos dias de hoje, né, é muito comum quando as pessoas começam a dar as respostas, as possíveis respostas para essa pergunta, elas irem muito além dos conteúdos tradicionais, sabe? A gente não quer mais que o aluno só saiba física ao final desse processo, ou saiba só biologia, ou só matemática, o conteúdo em si. A gente, hoje em dia, quer que a formação desse indivíduo aconteça de forma muito mais integral, né? Então, a educação que nós oferecemos aos nossos alunos hoje em dia, ela está norteada não só nos conteúdos, mas também nas famosas habilidades e competências, né? E competências que giram em torno, não só, como eu disse, do conteúdo, mas a gente quer que um aluno, ao final desse processo, saiba, por exemplo, fazer uma pesquisa, saiba identificar o que é fake do que não é fake. A gente quer que ele seja empático, a gente quer que ele saiba trabalhar em equipe, seja colaborativo e diversos outros saberes, né? Que ele esteja preparado para os desafios, independente de quais sejam as tecnologias, né? Perfeito. Preparar de fato ele para os desafios da vida como um todo, né? E nós vemos muito valor nesse tipo de educação, a educação que se preocupa com a formação integral do sujeito. Uhum. E para os que não conhecem, eu sei que a maioria dos educadores que estão vendo, se não todos conhecem, a base, a BNCC, é muito alinhada em função dessa visão de formação mais integral desse sujeito, tá? Então, se você pegar, por exemplo, as competências da base, tá? As competências gerais da base, a competência 1 fala sobre valorização do conhecimento, a 2 sobre pensamento crítico, a 3 repertório cultural, a 4 que o aluno saiba se comunicar, que tenha cultura digital na 5, na 6 que ele tenha um projeto de vida, não só para o mundo do trabalho, mas a sua vida integralmente, que o aluno saiba argumentar, é a competência 7, que ele tenha autoconhecimento e autocuidado, que ele seja empático e colaborativo, e que ele tenha ações na 10 ali, norteada por princípios democráticos e humanitários, né? Então, nós acreditamos muito no desenvolvimento dessas tais 10 competências. Nós buscamos uma educação norteada para essas competências, não porque elas estão na base, sim porque nós enxergamos a importância e o valor dessas 10 competências. Então, respondendo para você a sua pergunta inicial, a gestão de sala de aula que nós acreditamos é uma gestão de sala de aula que tenha como intenção, em todas as nossas ações dentro da sala de aula, que a gente esteja preocupado com o aluno aprender e aprender melhor essas 10 competências. Então eu trago até para vocês uma definição, né? O que é gestão de sala de aula, o conjunto das ações desenvolvidas pelo professor para criar um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem. Processo de ensino-aprendizagem com que meta? Do desenvolvimento daqueles saberes que estão colocados de forma compacta nas 10 competências gerais da BNCC. Harley, quando você me apresenta essa definição, eu penso muito que tudo isso que a gente está falando aqui passa pelo planejamento. É isso mesmo? A gestão de sala de aula está
ligada ao planejamento direto do professor. Olha, eu acho que planejamento é um dos pontos e um dos pontos fundamentais, Laís, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse próximo slide, por exemplo. A gestão de sala de aula envolve a tal intencionalidade que eu te falei, quer dizer, tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar com essa intenção nas mínimas atitudes da gente, né? Tem a ver com a escolha metodológica, inclusive você vai escolher a metodologia em função de uma intenção que você tem, de algo que você quer que o aluno aprenda melhor, né? Tem a ver com o planejamento, como você mesmo citou, tá certo? Você vai planejar para que aquele aluno aprenda melhor aquelas 10 competências e também nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse contato humano entre professores e alunos, claro que as relações interpessoais contam e contam muito, tá?